aula 16, né? Nossa 16ª aula. Como aconselhar pessoas. Viu, Márcia? Tem muito a ver? O alvo da lição, o aluno será capaz de entender as etapas do relacionamento conselheiro-aconselhado, reconhecer a necessidade, a importância e o valor do aconselhamento cristão, autoavaliar-se, a fim de perceber se precisa de um aconselhamento. E eu diria mais um, né? Autoavaliar-se para ver se tem esse chamado, se tem esse interesse, né? Se gostaria de ajudar nesse ministério. Então, introdução. A gente viu aqui nas nossas lições todas, né, os conflitos que abordam, que abrangem, né, muitas pessoas. Então, diante de tudo aquilo que a gente estudou aqui, deixa eu dar uma olhada no índice para falar melhor. Então, aqui, diante do sentido da vida, né, os conflitos, o medo, depressão, culpa, ira, solidão, baixa autoestima, enfermidade, suicídio, compulsões, alcoolismo, né, problemas com finanças, problemas de lares desestruturados, inveja. Então, diante desses problemas todos, a pessoa tende a ficar, exatamente, né, perdida ou confusa, insegura, triste, perplexo, desanimado, desorientado. E aí, né? A palavra de Deus nos diz lá em Colossenses 3:16, que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então, diante de pessoas de um mundo tão confuso, perdido, a palavra de Deus nos orienta o que a gente tem que fazer. A gente tem que ensinar e tem que se aconselhar uns aos outros com sabedoria. E essa sabedoria a gente sabe que vem de Deus, né? E se a gente não tem, então tem que orar, como diz lá em Tiago, e pedir que ele nos vai dar. Então, aqui um resumo, né, do que a gente estudou neste ano. Foi bastante coisa, né? O tempo vai passando, mas olha quanta coisa a gente estudou. E todos esses são conflitos, e além de outros, né? Aqui é um apanhado, mas a gente sabe que tem muitos outros conflitos, e todas as pessoas que sofrem com esses conflitos, muitas até conseguem só com oração, às vezes conseguem né, fazendo um CR, outros vão para terapia, aconselhamento, então, de alguma forma, precisa da ajuda de outro. Sozinho, muitas vezes, é difícil a pessoa sair dessa questão aí. Então, aqui, a gente vê que as pessoas, quando precisam de aconselhamento, elas chegam a essas perguntas, né? Por que que eu sou assim? Por que que eu me sinto assim? Por que que eu faço isso? Muitas vezes as pessoas fazem coisas e não sabem por que fazem. E aí a gente tem três verdades. O homem é um ser criado à imagem de Deus. Deus nos criou de uma forma que era para ter um relacionamento com ele, pleno, né, sem nenhum problema. Ele conversava com Adão, né, na virada da tarde, e era isso que ele queria com a gente. Só que por causa do pecado, né, nós nos tornamos um ser caído, moral e emocionalmente, né, espiritualmente, tudo, nós estamos caídos. Então, houve esse rompimento. Mas só que Deus é tão misericordioso e amoroso que ele proporcionou que Jesus viesse para fazer de novo essa ponte, né? Então, a obra de Cristo, ela inclui restabelecer o homem, né? Como um ser inteiro, não só o espiritual, vou levar para o céu, e o moral e o emocional fica para lá, não. Ele quer restabelecer toda o ser humano. Então, a parte emocional, a parte espiritual, moral, tudo isso Deus quer nos abençoar. Então, o que é aconselhar? Né? Estar ao lado de alguém, é construir um relacionamento de ajuda, é animar, encorajar, confortar, trazer a esperança de que a mudança é possível. Então, aconselhar não é uma coisa assim que, nossa, eu preciso ter tanta sabedoria, eu preciso ser, é estar ao lado, né? A gente sabe que tem um preparo, mas não é uma coisa assim impossível de se fazer, que só alguns lá, os pastores, podem fazer. Nós podemos fazer, se a gente tiver a instrução, a orientação, se colocar ao lado, nas mãos do Senhor, né? Então, é orientar as pessoas, estar ali ajudando, encorajando, para que ela consiga trilhar a vida cristã dela, né, de uma forma plena, como Jesus nos falou, que veio dar uma vida abundante para nós. A palavra de Deus diz também lá em Romanos 15:14, meus irmãos, eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade,
plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Olha que palavra linda, né? Paulo reconhecendo que os irmãos estavam instruídos, plenamente instruídos disso, que eram capazes. Então, mais uma vez, a palavra de Deus aí nos dizendo que nós somos capazes de aconselhar uns aos outros. Então, que ao final dessa lição você veja aí se você tem esse chamado, né? Mas, enfim, a palavra de Deus nos orienta a isso. A gente tem alguém que foi, assim, o melhor conselheiro da humanidade. Inclusive, tem o Augusto Cury, não sei se vocês já ouviram falar, ele escreveu, né, ele analisou a personalidade de Cristo, né, então ele fala que Jesus é o cara, né, que sabe dar aula, que sabe interpelar as pessoas, vai alcança o profundo lá do âmago da alma das pessoas, e a gente vê que realmente, né, na Bíblia traz muitas coisas. Aqui vou colocar só alguns, mas Jesus, ele foi o conselheiro maravilhoso que nos dá também o exemplo. Então, naquele caso do mancebo de qualidade, né, ele admoestou, ele instruiu essa pessoa. No caso dos discípulos, né, ele estava sempre exortando. No caso lá da mulher samaritana, redargo, né, ele fica inquirindo essa pessoa para que ela chegue a um ponto. E ele repreende também. Então, isso tudo faz parte do aconselhamento, né? Você admoestar, se aconselhar, você exortar não é dar bronca, mas é chamar, né, essa pessoa para, mostrando o que ela está fazendo de errado, com amor, redarguir, né, inquirir, para que essa pessoa chegue também no ponto, saber fazer as perguntas corretas, é o que a gente vai ver também lá num dos pontos, e se for o caso, repreender. Né? Então, Jesus, ele fez tudo isso, e a palavra de Deus diz lá em Isaías 9,6 que ele será chamado de maravilhoso conselheiro, né? Além de príncipe da paz, pai eterno, né? Então, ele é um maravilhoso conselheiro e ele é um exemplo para todos nós. Gente, em qualquer momento da aula, vocês podem interpelar, tá? Fazer aí alguma pergunta, alguma colocação, tá? Etapas de um aconselhamento. Então, tá bom, a gente vai ver lá, a pessoa quer um aconselhamento, qual é a primeira coisa que tem que ser feita? Tem que existir uma conexão, né? Tem uma fase de criar laços. Então, você entra lá no consultório de uma pessoa, né, na sala de uma pessoa, e vai ter que fazer essa conexão. Então, tem que ser confiável, né? A pessoa tem que ser confiável, tem que estar disposto a dar total atenção para aquela pessoa que vai ser aconselhada, tem que ter a habilidade para aconselhar e ter sido preparado, né? Deixa eu ver se não, então volta. Preparado. E nessa parte eu quero falar do MAP, né, da nossa igreja, que é um exemplo bem vívido, que a gente viveu aqui. A Márcia, né, a responsável por esse ministério, a supervisora, o pastor Abner é o responsável, e nós tivemos, então, ali, alguns meses de preparação para sermos conselheiros, e depois, pela falta de conselheiros, então, houve mais um curso, se eu não me engano, não sei se foi online, depois a Márcia pode falar, mas houve essa preparação de um grupo de pessoas na igreja, porque um pastor sozinho não dá conta, nem 5 pastores não dá conta de 1.400 membros, é impossível. Até numa igreja pequena, né, o André já pastoreou 2 igrejas, e é difícil dar conta de, né, 60, 50 membros, imagine a nossa. Então, é preciso que haja realmente um grupo que tenha essa capacitação e possa ajudar os pastores. A gente vê que muita gente tem sido atendida e, às vezes, não é mais atendido por falta de conselheiros. Mas a primeira fase, então, que a gente tem que fazer é essa, criar laços, né? Pessoa ser confiável, que fala na sala, tem que ficar na sala, é uma das regras também do Celebrando a Recuperação, né? É confidencialidade e anonimato, né? Não se fala do que aconteceu na sala e não se dá nome, né, para as pessoas. Ouviu, ficou ali. Tem que estar ali totalmente disposto para ouvir. A gente vai ver uma outra parte lá das características. Então, você estar disposto, mostrar atenção. E o pastor Abner também sempre fala, quando ele dá a preparação, que aconselhar não é você ficar falando, ó, faça isso, faça aquilo. Na maioria das vezes, se você parar para ouvir, assim, 100%, olhando para a pessoa, mostrando disponibilidade, só o fato dela falar, ela já vai se sentir bem. Que, na verdade, também é o que acontece no Celebrando a Recuperação. Nos grupos de partilha, as pessoas falam e ponto. E aí ela ouve outros, né? Mas não precisou ninguém ficar falando, olha isso e isso. Nesse caso lá do Celebrando, ninguém dá pitaco.
No caso do aconselhamento, a gente até pode orientar algumas coisas, mas não vai falar faça isso ou faça aquilo. Então, a primeira fase é estar disposto, fazendo essa fase de conexão. A segunda fase, então, é a exploração, é saber ouvir. Aqui o autor coloca no livro a questão de fazer perguntas, né? É preciso ouvir com atenção e com interesse e ser tardio para falar. É estimular o aconselhado a expressar pensamentos e sentimentos e fazer as perguntas exploratórias adequadas. Ele fala aqui que há casos em que a pergunta apenas dispersa a atenção que deveria ser dada ao problema, evita um problema para si, né, uma divagação, outras vezes pode invadir a privacidade. Então, a arte do aconselhamento é fazer as perguntas corretas, né, sem invadir a privacidade das pessoas e sempre fazer de forma que fique divagando, sabe, não chegue no ponto. Então, aqui o que ele aconselha, né, ele dá duas dicas, né, fale-me um pouco sobre o que está acontecendo, e depois, há algo mais que deseja falar? Então, se você faz essa pergunta, fale um pouco do que está acontecendo, então a pessoa vai focar naquilo por que eu vim aqui? Eu vim aqui porque estou com um problema, né, com filhos, ou no casamento, então ela vai focar naquela questão. Agora, se ficar fazendo muitas perguntas aleatórias, né, não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar divagando. Então, aqui a gente tem que saber fazer as perguntas adequadas, né? Estimular que ele expresse os pensamentos e sentimentos. Do celebrando, eles falam sempre para a gente usar a primeira pessoa, né? Então, você não pode nem falar a gente. Tem pessoas que costumam falar a gente faz, né? Se referindo a si mesmo. E eles falam que não, tem que falar eu faço, eu penso. Então, na hora de fazer perguntas, né, o que você está sentindo? O que você gostaria de falar? Se a pessoa começar a falar muito de outro, né, e você, o que você sente em relação a isso? Sempre trazer para a pessoa falar dos seus sentimentos. Deixa eu ver aqui mais, adequado. Então, é isso aí, a habilidade para fazer perguntas. Essa é a segunda etapa. Então, a primeira etapa, saber fazer uma conexão. Na segunda etapa, explorar. Então, vamos ouvir o que a pessoa tem a dizer, demonstrando respeito, empatia e sensibilidade. Nunca um olhar, às vezes a gente julga só pelo olhar, vocês sabem disso, né? Então, pedir de Deus orientação para você ter um olhar empático, né, cordial, sensível, porque às vezes a pessoa vai falar coisas que você, né, nem isso não pode fazer. Eu fiz terapia várias vezes na vida, e uma das psicólogas, eu lembro dela até hoje, conforme eu falava algumas coisas, ela fazia umas caras, eu achava muito engraçado aquilo, mas o aconselhamento, ele está aconselhando a gente a não fazer caras, né, a ficar ali olhando para a pessoa sem ficar expressando muitas reações. A terceira fase é a fase do planejamento. Então, é preciso elaborar um plano de ação com a pessoa. Então, tá, a pessoa falou o que ela está sentindo, qual é o problema que ela tem, então, o que a gente vai fazer em relação a isso? Então, nós vamos analisar alternativas juntos, né? Nós vamos falar, faça isso. Então, o que poderia ser feito? O que você acha que poderia ser feito? Você que está de fora tem uma outra visão, então, você, diante do que ela falar, você pode orientar, levá-la a que ela chegue à conclusão que você quer que ela chegue, mas não falar, né? Buscar juntos a solução para o problema, mas a pessoa tem que estar, digamos que 90% envolvida, ela tem que falar, né? E a gente com os 10%. É lógico que há casos e casos, se a pessoa está totalmente perdida, que não consegue, né, nem raciocinar direito, a gente orienta algumas coisas para ajudá-la depois a chegar nesse plano de ação. Então, traçar metas para o aconselhado, oferecer encorajamento e esperança. Deixa eu ver aqui. A gente não sabe tudo nessa parte, então, ser conselheiro não é aquela pessoa que sabe tudo e que vai resolver o problema do mundo. Nós não sabemos tudo, não somos o sabe tudo, né, entre aspas aí. Então, a gente tem que, junto com a pessoa, com a nossa experiência de vida, o nosso conhecimento bíblico, levar a pessoa, então, a chegar a um plano de ação. O que ela pode fazer hoje e depois? E, conforme o dia vai passando, você vai entrando, né, nessa questão e
melhorando o que ela está fazendo, mudando, né, as estratégias, mas sempre partindo da pessoa. E tem que ter um plano de ação. Não pode chegar e fala o que você quer, aí na outra semana fala o que você quer. Não é assim. O aconselhamento é algo mais pontual. Tanto que no MAP a gente tem a orientação de termos 8 encontros, né? Normalmente são 8 encontros. É lógico que tem casos e casos, né? Às vezes demanda um pouquinho mais de tempo, mas é importante ter um início e ter um fim. Não ficar ali, né? Só para bater papo e, venho desabafar com você. Né? A gente até pode ser um amigo, mas no caso do aconselhamento, tem que ser algo mais pontual. Mostrar-se disponível para ajudar. Outro ponto é o desenvolvimento, fase de agir. Então, a gente já ouviu, já ajudou essa pessoa a chegar em algumas ações. Então, tá, e agora? Como é que vai ser? Então, você vai, cada semana, verificar se ele está agindo conforme planejado. Então, nós falamos para você, nós chegamos a uma conclusão juntos de que você deveria, por exemplo, parar de frequentar lugares que te levam a ter vontade de usar droga, por exemplo. Você está evitando esses lugares? Então, sempre está checando com a pessoa aquilo, se ela está agindo conforme planejado. E conforme a conversa vai se desenvolvendo, perceber juntos algumas eventuais mudanças, né, que possam ser feitas. Não é porque fez aquilo lá atrás que, vamos, está fechado, é assim que você tem que fazer. Nós somos vivos, né, a coisa é dinâmica. Então, conforme vai passando o tempo, talvez haja necessidade de fazermos mudanças, né, no curso da ação. Então, nessa fase de desenvolvimento, é hora de fazer isso. A próxima coisa é encorajar e orientar o aconselhado para os próximos passos que serão dados. A pessoa sempre tem que ter noção de que ela é capaz, porque muito desses conflitos, né, que a gente estudou ao longo do ano, na maioria deles a pessoa se sente incapaz, ela não consegue lidar com algumas coisas e aí acaba entrando em algum desses conflitos. Então, a gente tem que encorajar, orientar, falar, você pode, você é capaz, Deus está do seu lado, Ele pode te ajudar. Encorajar sempre, né? Orar juntos pela ajuda e direção de Deus nesse processo todo. Então, a direção de Deus é fundamental, né? Sem Ele, não há aconselhamento. Sem a sabedoria que Ele nos dá, não há aconselhamento. Sem oração, sem a palavra de Deus, não há aconselhamento. Então, o aconselhamento passa por todas essas fases aí, e nessa fase não pode deixar de orar, nem pedir a direção de Deus. Desde o começo, aliás, a oração. E aí, quando você já teve lá seus, né, um número determinado de encontros, que você percebe que a pessoa já chegou num determinado, né, patamar que você acha que ela deveria chegar, é hora de concluir, né? É preciso reconhecer que o aconselhado é uma pessoa capaz. Também tem aquela, né? Às vezes o conselheiro quer manter a pessoa presa ali consigo, né? Quer que ela continue sendo ali dependente dele. Não pode isso. Tem que reconhecer que ele é capaz, mostrar que está disponível sempre que necessário, né? Se houver uma outra ocasião em que ele precise, novamente, né? As portas estão abertas, e concluir o aconselhamento, né? Encerrando os encontros. Eu tenho 2 experiências no MAP que eu tive desde que eu comecei. Tem uma senhora que eu atendi, muitos problemas, muito sofrida realmente, e assim, a gente fez esses passos, né? Deu certinho. Eu orientava, o que a gente pode fazer, e ela foi fazendo os passos até um ponto que ela falou, eu estou bem, não preciso mais. Inclusive, até tinha feito encaminhamento para ela passar por psiquiatra, porque ela estava, né, se sentindo a pior das pessoas. Depois, ela mesma falou para a Márcia, não preciso mais, estou bem. Então, deu certinho com ela. Acho que deu aí uns 2 meses de atendimento. Eu tive uma outra que já não foi assim. Demorou, eu acho que 1 ano, pelo menos. A pessoa estava muito mal mesmo. O problema que ela estava passando, ela teve vezes ela não conseguir sair de casa para ir para o atendimento. Então, acabou que ela faltava, né? E outros problemas foram surgindo, então com ela demorou muito tempo. E hoje ainda ela não está bem. Então, o caso aí é indicar para um psicólogo, porque nós não somos psicólogos, né? Nós somos conselheiros. Então, a Márcia falou, olha, tem que encerrar, não dá para ficar, mesmo que ela precise. E foi o que aconteceu. Mas aí eu tive essa oportunidade de estar nos 2 lados, né? De alguém que pontualmente a gente conseguiu seguir essas fases
e outra que ficou ali patinando, porque o problema era muito mais profundo. Alguns conselhos, algumas reuniões surgiram efeito, mas outras nem tanto, porque o problema emocional ali é muito forte. Aqui a gente vai ter as qualificações, né? Então, será que eu sirvo para ser um conselheiro eficaz? Primeira coisa, você conhece a Deus na pessoa e no caráter de Cristo? Se você conhece, né, você tem essa qualificação. Então, ter uma experiência com Deus, saber quem é Deus, né, quem é Jesus, o Espírito Santo. Você conhece e compreende a essência da palavra de Deus? Aqui está falando de essência, não é profundamente. Profundamente. Então, não é ter feito um curso de teologia para saber tudo. A essência, que Deus tem promessas, que Deus ama, que Deus quer restaurar, que, né, a palavra de Deus orienta sobre tais e tais assuntos. Então, simplesmente conhecer a essência da palavra de Deus. Também não conhecer nada não adianta. Conhecer e compreender as pessoas e amá-las, né? Não só a si mesmo, mas também as pessoas. Então, quem trata de gente precisa de gostar de gente. Tem gente que não gosta de trabalhar com gente, né? Gosta da máquina, gosta de ficar lá no computador, porque o computador, se der algum problema, não dá nem para brigar com ele, né? Mas trabalhar com pessoas é difícil. Eu trabalhei a vida inteira com pessoas, né? Como professora, como coordenadora, na igreja, como coordenadora de alguns ministérios, sempre trabalhei com gente, e é difícil, e precisa gostar, eu gosto, eu sou uma pessoa mais relacional do que producional, né, produtivo, como falo, eu gosto de me relacionar com as pessoas, então é preciso ter isso na sua vida, se quer ser um conselheiro, gosta de estar com pessoas, né, quer ajudá-las, compreende, sabe que elas têm dificuldades, e conhece a si mesmo, então é muito importante a gente ter um autoconhecimento, para poder ajudar o outro também. Ser sincero, né, uma pessoa franca que evita fingimento, então no aconselhamento não adianta querer passar por cima do problema, né, tapar o sol com a peneira, eu vou magoar, você tem que ser sincero, franco, não é para ser grosseiro, né, mas é para ser franco, sincero, falar a verdade. Ser cuidadoso com a sua apresentação pessoal, com a sua linguagem oral e corporal, é o que a gente falou lá atrás, né? Às vezes um olhar, né? Nossa, assim, essas coisas, né? Acontece, tem que tomar cuidado. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu falo muito com os olhos. A Márcia já teve essa experiência comigo, ela fala, que você fala, você pensa alto, Tânia. E é verdade. Então, e com a apresentação pessoal, então a gente não pode ir desleixado para aconselhamento, também não precisa ir como se fosse para uma festa, né? Então, uma coisa normal, né? Porque não pode chamar atenção para si. É igual dar aula, né? Se você vai cheio de penduricalhos, principalmente quando vai dar aula na escola bíblica, a gente, quando faz curso, tem isso, né, para criança. Se você vai cheio de coisas, a criança vai olhar para as coisas, ela não vai olhar para você. Chama atenção. Então, nossa, esse brinco dela, vai ficar olhando para o brinco e não vai falar o que tem que falar. Então, a gente tem que ser cuidadoso nisso também. Coisa simples, básica, mas tem que tomar cuidado. A linguagem também oral, mesmo que você queira falar alguma coisa que, né, tem que tomar cuidado, não vai soltar o verbo, falar as coisas assim cuidadosamente, não, tem que cuidar disso. Ser um cristão de oração e cheio do Espírito Santo, isso é fácil, né, a gente orar, buscar de Deus e ser cheio, porque a palavra de Deus diz que Ele nos ouve quando oramos e que Ele está pronto para nos dar o Espírito Santo e encher a nossa vida. Então, não é algo que, eu nunca vou conseguir, é possível conseguir. Ter empatia e ser cordial. Então, essas são as qualificações principais, né, lógico que tem outras também, que os conselheiros eficazes têm que ter. Mas o principal que eu vejo de tudo isso é saber ouvir, gente. E eu aprendi isso muito com o pastor Abner, aí ele fala, a boca fala, né, e o corpo sara. Então, a pessoa tem que falar. O aconselhamento, a gente muitas vezes acha que a pessoa falar. Pelo contrário, você vai ouvir 90% das vezes e falar 10%. Teve uma das ocasiões em que essa pessoa com quem eu trabalhei muito tempo, ela chegou, da primeiro momento até o último momento, ela falou, tão desesperada que ela estava. Mas ela falava e não dava pausa, sabe? Falava, a pessoa estava muito mal. Então, foi 100% do tempo ouvindo. E eu vou fazer o quê? É o que ela precisava. Então, a gente tem que saber ouvir, o principal é isso, ouvir com atenção, né? Com o corpo, com ouvir, prestando atenção mesmo para a pessoa perceber que você está totalmente disponível para ela. Crescimento sem fim, né? A vida, Martinho Lutero falou assim, achei muito interessante essa frase. Esta vida, portanto, não é retidão, mas crescimento em retidão.
Essa vida não é saúde, é cura, porque nós já viemos doentes, nós somos espiritualmente doentes, somos separados de Deus. Não é ser, é se tornar. Não é descanso, mas exercício. Ainda não somos o que viremos a ser, mas estamos crescendo nessa direção. O processo ainda não está concluído, mas em andamento. Este não é o fim, mas é o caminho. Nem tudo já refugia em glória, mas tudo está sendo purificado. Eu achei muito sábio essas palavras dele, porque é isso que acontece com a gente. Nós estamos nessa vida em fase de crescimento, né? É como se fosse uma escadaria. Você se converteu aqui está a glória, e você vai galgando, você vai subindo, você vai sendo aperfeiçoado. Cada dia o Espírito Santo vai mostrando uma coisa que você tem que mudar, vai, né, mexendo na sua vida, você vai aprendendo algo novo. Então, a gente está sempre nesse processo, né? É interessante ele falar que não é saúde, é cura, porque todos nós precisamos de cura, né? Não existe aquela pessoa que foi criada num lar totalmente estruturado, não teve nada que possa dizer, não tenho do que ser tratado. Algum momento na vida dela, ela vai ter tido alguma decepção, vai ter sido ou rejeitada, vai ter passado por alguma coisa que vai ter ferido a alma dela, que ela vai ter tido, né, esse sentimento ruim, algum daqueles conflitos que a gente estudou. Então, o que vai precisar? De cura, né? Todo mundo é doente. Tem uma frase da Roseni, a Roseni é a líder do Celebrando a Recuperação até no Brasil. Ela fala que a pessoa muito boazinha é doentinha. Essa frase parece bobinha, mas ela é muito sábia, porque não existe a pessoa que é boazinha que nunca fica brava, nunca, eu nunca tive inveja, eu nunca tive ciúme, eu nunca, nada, sabe? Não existe isso. Nunca digo não. Você está sendo boazinha com outro, mas com você mesma não está sendo. Né? A pessoa, quando nunca diz não, é um problema sério. Ela não é tudo que ela está disponível. Muitas vezes, eu digo isso não quando a pessoa tem disponibilidade e quer fazer, mas muitas vezes ela diz sim, querendo dizer não. E aí esse é o problema. Então, não existe pessoa boazinha, existe pessoa doentinha. Então, todos nós somos seres espiritualmente caídos, doentes, né, e precisamos de cura. Então, não é saúde, é cura. Achei muito importante essa frase que eu preciso colocar, que esse é o que a gente está passando no nosso processo espiritual. E outras pessoas podem estar passando piores, porque eu falei que é uma escadaria, né? Você está aqui, tem outro que está mais embaixo, está precisando da sua ajuda. Então, você que já está mais crescido espiritualmente, mais fortalecido, pode ajudar o outro. E esse outro, uma hora, vai poder ajudar o outro. E assim vai. É um processo até que a gente chegue na glória, né? Que chegue no final de tudo. Então, essa é a nossa vida. Nós estamos aqui no processo, a partir do momento que a gente se converte, no processo de crescimento, de santificação, e nesse processo a gente vai cair muitas vezes, senão a palavra de Deus não falaria que aquele que está em pé cuide para que não caia. Então a gente vai ter problemas de cair, mas vamos nos levantar, porque o Senhor nos levanta, e é um exercício constante, né? Não é uma coisa, me converti, pronto, estou salvo e não, acabou. Não é isso, é um processo constante. Então, essa é a nossa vida. Então, às vezes a gente precisa de um aconselhamento, né? Estou falando só de você ser, mas de repente você precisa de um aconselhamento que em algum ponto você parou aí no meio do caminho e precisa de ajuda. O que mais que tem aqui? Conclusão, né? O conselheiro deve ser capaz de fechar a conta, abrir portas a um acompanhamento posterior na medida certa, de maneira correta. Então, aquilo que a gente conversou lá atrás, né? Começar e terminar. Então, o aconselhamento tem essa objetividade, né? De fechar a conta. E aí o versículo diz que o Senhor é o maior conselheiro, né? Bendirei o Senhor que me aconselha na escura noite e o meu coração me ensina. Então, nós temos um conselheiro que é maravilhoso e ele nos ensina, nos ajuda, né, a cada dia. Eu lembrei agora de um aconselhamento que eu tive com o pastor Edson Queiroz, na verdade, durou um encontro. Eu fui lá com um problema muito pontual, eu vou até falar, porque eu achei muito interessante. Eu me converti e meu pai não queria que eu fosse à igreja, porque a minha família toda era católica, né, e não aceitava. Então, foi muito difícil. Aí eu fui falar para ele, pastor, né, o meu pai não quer que eu venha à igreja, né, o que eu faço? Eu estava muito desesperada. Imagine adolescente, já é dramático, né? Imagine como é que estava.
Aí ele falou para mim, irmão, o que a palavra de Deus fala? Que você tem que servir a Deus, que você tem que orar. Ele não pode te impedir de orar, de ler a Bíblia, de louvar ao Senhor. Se ele está falando não, você obedeça, porque ele é autoridade na sua vida, né? A Bíblia fala que os pais são autoridade, que você tem que reverenciar, obedecer à autoridade. Mas, pastor, eu não vou... Irmão, o culto não salva. O culto é comunhão, é bom, mas se ele está falando não, obedeça. E ore para que Deus mude o coração dele. E eu saí dali meio injuriada, né, esperando que ele fosse me dar uma solução, como que eu posso fazer. Não, ele falou, obedeça, né, seja fiel a Deus. E eu falei, tá bom, pastor. Então, de algum tempo, deixei de ir à igreja, mas continuei orando, lendo a palavra, e realmente Deus mudou o coração do meu pai. Então, foi um encontro de uma vez só, e foi assim, pontual, né? Em compensação, já tive outros momentos de terapia que precisaram muitos encontros. Então, isso é muito particular de cada pessoa, e a gente tem que estar disponível para 4 encontros, para 8, para 12, seja o que Deus quer colocar na nossa mão. Amém?